Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com você? Espero que esteja onde vai ficar para a glória de Deus. Estávamos para iniciar uma das nossas mais importantes conversões do ano. E naquele dia tive um aborrecimento com minha esposa. Ela via as coisas sob uma situação de um ponto de vista e eu via de outro completamente diferente. Embora discutíssemos, não chegamos a um acordo. Escolhi o caminho mais fácil, a indiferença, e desde aquele momento decidi ignorá-la e não atentar para nada. No momento em que começou o evento, como de costume, fiz uma saudação e logo veio a participação de um saxofonista convidado. Depois apresentei minha esposa para que ela continuasse com sua parte na reunião. As primeiras palavras que saíram dos seus lábios foram: queridos amigos, hoje tive um aborrecimento com meu marido. Por pouco não caí impactado pela surpresa. Em seguida disse: mas enquanto a música soava, Deus me deu a interpretação profética. Ele me disse: filha, o que você viveu hoje com seu marido, eu o permiti, porque assim como lhe doeu a sua indiferença, esta é a situação dos meus filhos para comigo. Passam os dias e as semanas e os meses, e não há nenhum tipo de comunicação com o Espírito Santo. E eu quero que a partir de hoje essa relação se restaure. Depois que minha esposa compartilhou esta palavra, veio um quebrantamento sobre os 18.000 assistentes e, em meio à lágrima, pediam perdão a Deus pela indiferença. E, em seguida, houve um mover de restauração dos relacionamentos entre os familiares. Depois disso, tudo o que aconteceu foi sobrenatural. Isso me levou a entender que a base de uma excelente comunicação fundamenta-se em cultivar uma relação íntima com o Espírito Santo, comunicar, dar ou trocar ideias, sentimentos, informação ou coisa semelhante por escrito, pela palavra, por sinais ou por símbolos, etc. Pode se descrever como um processo verbal ou não verbal, mediante o qual se compartilha informação com outra pessoa, de tal forma que um compreende, o outro expressa. O processo da comunicação envolve a falar, ouvir e o compreender. Para uma boa comunicação, embora estejamos vivendo na era da comunicação, o problema número 1 nas maioria das áreas é a falta de uma excelente comunicação. Não há nada mais trágico para qualquer pessoa que ver o relacionamento com seu cônjuge se deteriorando sem que nada possa fazer para melhorá-lo. Mas sabemos que a Bíblia nos dá a resposta para o resgate das palavras perdidas, a experiência de uma excelente comunicação, uma vez que essa alcance de cada um de nós. Cuidado com a confusão. Salomão disse: a sabedoria edificou sua casa. Há uma necessidade urgente que dentro do seio familiar existe uma boa comunicação, pois sem ela é impossível construir um lar feliz. A Torre de Babel ficou inconclusa. Teve que ser abandonada porque ninguém entendia a linguagem de seu companheiro. Posso imaginar como teria sido aquele momento. O arquiteto tem em sua mente uma ideia expressa, mas suas palavras estão em uma linguagem que nenhum dos que estão ao seu redor entende. O engenheiro presume que captou a ideia, e quando transmite os pensamentos, todos os outros operários se decepcionam e começam a abandonar suas tarefas. Acredito que uma situação semelhante acontece em alguns lares, onde o pai de família pensa uma coisa, mas seus lábios expressam outra, e os familiares entendem outra. Alguns chegam a desespero e dizem: será que não há ninguém nesse lar quer que me entenda? Quando isso acontece, eu vai estar diante do mesmo espírito de Babel. Tudo é confusão. Alguns não podem expressar abertamente o que há em seus corações, por temor à reação do cônjuge. Estou plenamente convencida que a linguagem que se deve usar dentro do casamento deve ser clara e transparente, sem ferir nem dobrar a vontade das pessoas. A maioria das ofensas geralmente são cometidas em momentos de ira ou desespero. Sabemos que do que há abundância no coração, isso fala a boca. Lucas capítulo 6, versículo 45. Nossas palavras ou nos dignificam ou nos envergonham. Às vezes o homem esquece que a mulher é um vaso frágil e que a maneira mais fácil de destruí-la é usando palavras ofensivas.
de menosprezo ou de humilhação ou de violência. Não o bastante, o Senhor Jesus nos ensinou a maneira correta que um homem deve tratar sua mulher. Efésios capítulo 5, versículo 25. Vós, marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. A relação entre Cristo e a igreja se constitui em um grande exemplo de que deve ser uma relação correta. Jesus sempre empregou a palavra de amor e esperança para cada um de seus discípulos. Deu palavra de amparo. Não temas, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai agradou dar-vos o reino. Lucas capítulo 12, versículo 32. As suas palavras determinam o tipo de pessoa que é, boa ou má. Evite as conversações corriqueiras que não dão nenhum fruto. Sua palavra o salva ou o condena. A sua palavra deve ser de motivação e alegria. Evite ofender com palavras. Uma conversão corresponde a cerca de 6%, embora algumas delas sejam inesquecíveis. Estas duas passagens nos ensinam muito sobre a palavra. Primeiro, falar de sabedoria para nós dirigirmos a cada pessoa em cada situação. Em segundo lugar, que nós convertemos em pessoa perfeita quando não machucamos os outros com nossas palavras. Glória a Deus, aleluia, Deus poderoso, grande Deus. É nessa medida que nós podemos dizer que nós temos que comunicar um com o outro, mas sem ofensas, sem ficar brigando, sem ficar xingando. E a pessoa tem que saber conversar. A fé sem obra é morta. A obediência é o que agrada a Deus. O selo do apostolado de Paulo foi obtido com seu esforço e trabalho. Paulo toma 3 exemplos: o soldado, o atleta e o lavrador. A forma como executa seu trabalho é que lhe traz o mérito. Durante a conversão, as ações falam cerca de 37%. 10 dos 12 espias, por terem uma atitude incrédula, falaram mal ao seu relatório de impersão, e por causa disso perdeu-se toda aquela geração, pois caíram prostrados no deserto. Caleb e Josué tinham outro espírito e, portanto, outra atitude, e Deus o recompensou, permitindo que entrasse na terra prometida. Moisés, em uma atitude de irritação, golpeou a pedra, em vez de lhe falar, tal como Deus havia ordenado, e por isso não pôde entrar na terra de Canaã. As pessoas que aprendem a relacionar-se bem umas com as outras são as que podem penetrar na sociedade atual e, com sua influência, afetar o comportamento de muitos. É fundamental que o comunicador seja claro, conciso, preciso e ungido. A comunicação deve entender que a sua mensagem compete com a televisão e, portanto, deve ser muito criativo para que possa apresentar graficamente sua mensagem, com tal segurança que as pessoas não tenham a menor dúvida que leve a devagar ou questionar sobre o tema falado. Por esta razão, Jesus, sempre que falou por parábolas, trazia uma mensagem tão clara que os evangelistas, ao reproduzi-las em seus livros, todos falaram exatamente o mesmo. Não é a quantidade, e sim a efetividade das palavras que pode transformar as vidas. As palavras de Jesus foram poucas, porque ele se limitou a falar o necessário, pois cada palavra que brotava do seu lábio estava carregada de poder, de tal forma que dobrou a fúria da natureza com a autoridade de sua palavra. Glória a Deus, aleluia, grande Deus, esse Deus maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Grande Deus. Por isso que nós temos que estar sempre preparados, né? Para uma vida de oração, jejum, jejuar, e saber que a palavra de Deus, ela é poderosa para nos abençoar, para nos deixar cheio de alegria e paz. Deus é maravilhoso. A palavra, ela está em Provérbios capítulo 16, versículo 24, que diz assim: a sua palavra seja doçura e medicina, palavra suave, são como um favor de mel, doçura para a alma e saúde para o corpo. Sua palavra o alegra a vida do seu cônjuge e o amargura
saram ou adoecem, no motivam ou desalentam. Você decide o tipo de lar que deseja ter. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.